Bom dia a todos. Sou Rafael Abreu, sou secretário aqui da CEPLAG. Queria, enfim, desejar para vocês agora de manhã uma capacitação breve que seja produtiva, né? E falar um pouco sobre esse processo da elaboração desse caderno das emendas, que vai ser mais detalhado, e da importância dele para o Estado e eu que imagino para as próprias secretarias, né? Bom, em primeiro lugar, e tivemos esse ano pela primeira vez as emendas impositivas. Vocês viram, digamos, muitos de vocês receberam emendas e vocês pegaram parte desse processo de análise da viabilidade técnica ou não, e de como, quando não há esse preparo prévio, muitas vezes a análise da secretaria fica prejudicada. Então, o caderno, né, as secretarias, ao dizerem para a Assembleia o que há viabilidade, o que há interesse para a execução, vai facilitar e muito esse retorno ano que vem, quando as emendas tiverem sido feitas, porque se elas tiverem sido feitas de acordo com o caderno, qualquer tipo de análise vai ficar muito mais rápido, tá? Em segundo lugar, também falar que existe uma modalidade das emendas, que são de transferências diretas para os municípios, que de alguma maneira vão concorrer com com a realização de emendas para os órgãos do Poder Executivo Estadual, né? Então, o caderno bem feito é uma forma das secretarias, autarquias, fundações captarem recursos extras para além dos limites disponibilizados na LOA para a execução das suas atividades, né? Então, ter atenção vai ser muito importante, porque senão os parlamentares vão ter todos os incentivos a fazer transferências diretas para os municípios e os órgãos do Executivo Estadual não vão contar com essa fonte de recursos importante. E, por fim, para falar também que a gente acredita, né, que a CEPLAG tem esse papel mediador de capacitar, da metodologia, mas a sistemática das emendas impositivas ela só vai, digamos, pegar, para ser um pouco informal, quando os mandatos parlamentares e as secretarias de Estado entenderem que é papel de vocês também dialogar com os parlamentares para tirar dúvidas, para orientar, ver a melhor forma de fazer a emenda e tudo mais. Porque se você acerta tudo isso na partida, né, a análise depois fica muito mais fácil. Então, assim, é um dos motivos para os quais no caderno, e Débora e a equipe vão abordar isso depois, a gente tem o ponto focal da secretaria também, para qualquer dúvida que o órgão tiver, poder, que o parlamentar tiver, poder falar diretamente com o órgão. A ideia, né, é que as emendas sejam feitas da maneira mais próxima ao desejo dos órgãos na partida, porque aí, no começo do exercício, a gente consegue viabilizar a liberação orçamentária dessas emendas e as secretarias têm uma facilidade não só na análise, mas também na execução, né? O que a gente está vendo esse ano que a lei complementar foi aprovada muito no meio do ano e tudo mais, então, assim, não só o período para análise ficou muito curto, como o período para execução também está bem curto, tá bom? Então, queria desejar a todos uma boa manhã, reforçar, é uma temática muito sensível, muito cara ao governo do Estado, tá? Então a gente precisa que isso seja feito com muita atenção, muita dedicação, para não ficar patente no caderno que determinadas secretarias e unidades fizeram com qualidade, enfim, com esforço, com reflexão, e outras fizeram meio de qualquer forma ou não fizeram, isso vai ficar desbalanceado, tá? É importante que vocês, como pontos focais das redes de planejamento, orçamento, é, articulem dentro das secretarias, porque o caderno tem que sim refletir uma visão estratégica da pasta, então tem que ser validado no limite pelo presidente, pelo secretário, mas com o chefe de gabinete, subexecutivos, então isso é um trabalho que está
confluência entre a parte técnica e a visão estratégica da secretaria. Tá bom? Débora, eu não vou me alongar mais não. Passo para vocês aí, acompanhando aqui. Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Eu acho que o Rafael deu a tônica desse evento, né? Primeiro, eu sou Débora Sader, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente, eu ocupo a subsecretaria adjunta de planejamento da CEPLAG. O Rafael deu a tônica da importância desse evento, lembrando que nós estamos nos preparando para 2025. Então, a gente não vai tratar aqui da execução 2024 para os órgãos que já receberam emendas. Esse caderno, como o Rafael já falou, é uma tentativa de facilitar e fazer com que o processo de elaboração de emendas individuais impositivas pelos deputados estaduais possam beneficiar as políticas públicas já executadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar, o Rafael fez uma ótima introdução dos objetivos e intenções desse evento. Eu queria dizer que vocês já receberam os processos com as fichas para preencher. Essas fichas são de extrema importância e a gente precisa dos contatos no órgão, de quem vai falar com os deputados. Quanto mais próxima essa relação, mais fácil de fazer isso, mas eu vou deixar os detalhes técnicos para o Vitor, nosso superintendente de planejamento. Eu chamo ele aqui para falar. Eu vou estar ali do ladinho, a gente vai acompanhar os comentários de vocês. Se tiverem perguntas, vocês podem fazer na caixinha, que nós temos a equipe acompanhando para ver essas perguntas e para a gente responder no final. E eu acho que é isso. Vitor, agora é com você. Bem, gente, bom dia. Como a Débora falou, me chamo Vitor, estou como superintendente de planejamento. E iniciar a apresentação propriamente dita, é claro que o objeto aqui é falar sobre o próprio caderno de objetos financiáveis, mas não tem como a gente começar a falar do caderno sem falar sobre o que isso implica, né? Que é falar sobre emenda impositiva. Então, a apresentação está pensada tal como a cartilha que foi elaborada, então, desde já aconselho a observar a cartilha que veio no processo SEI, enviada para as chefias de gabinete, enfim. E a lógica é passar um pouco de todo o arcabouço que tem em relação às emendas impositivas, ou seja, as normativas. Depois a gente entra na orientação do que a gente espera dentro desse caderno, em termos de preenchimento do campo, enfim, dos objetivos, pontos que têm que ser observados e por aí vamos, ok? Então vamos começar a apresentação. Então, como eu disse, primeiro falar um pouco do que são as emendas impositivas, depois falar de legislação, a atribuição dos atores, especialmente a CEPLAG, dentro desse processo, o fluxo que está sendo pensado e que está posto dentro das normativas, o que a gente prospecta para 2025, ou seja, os movimentos que nós, CEPLAG, estamos fazendo, tanto com vocês, tanto junto com a Alerj, estamos pensando junto com a Alerj para o ano que vem, e, por fim, falar do alvo aqui da capacitação, que é falar do caderno de objetos financiáveis, tá bom? Então, assim, esse caderno, a CEPLAG já chegou a elaborar, 16, 17, 19 também, mas o contexto era diferente. O contexto que nós temos hoje é que as emendas parlamentares, elas têm a imposição de serem executadas orçamentárias financeiramente. E esse tipo de emenda é uma emenda que é recente, tá? Ela está fazendo ainda mêsversário, né? Não tem nenhum ano da aprovação e da vigência dessa nova modalidade, vamos dizer assim, de emenda, e aprovada em outubro do ano passado, dentro da Constituição, na mudança que foi feita na Constituição Estadual, ela passa a prever um tipo de emenda que ela tem execução orçamentária e financeira obrigatória dentro do orçamento do governo do Estado, exceto em caso de impedimento de ordem técnica, e isso é importante também, essa vírgula que vem depois é importante de ser observado, a gente vai falar um pouco mais à frente também. E o contexto, para além desse, é que dentro dos parâmetros gerais dessas emendas impositivas existem algumas normativas que delimitam um pouco mais. Então, assim, não é somente a impositividade da emenda, mas ela tem alguns pré-requisitos a serem preenchidos. E algum desses pré-requisitos é
em relação ao mínimo que tem que ser destinado para a função saúde e para a função educação, e também em termos de valor, e a gente vai falar também isso, porque é importante, é de no mínimo 0,37 da receita líquida de impostos previsto no projeto de lei orçamentária. Tá? Mas quando a gente coloca percentual, acaba que não tem uma materialidade do que de fato está sendo proposto, do que de fato do montante de recursos que existe em disputa, vamos colocar assim, ou postos a serem captados por vocês também, órgãos setoriais. Então é importante já colocar, de alguma forma antecipando, mas para a gente conseguir dar materialidade ao que a gente está falando. Então, em 2024, o total de recursos foi na ordem de 190 milhões. Tá? Desses 190 milhões, eles são divididos entre os 70 deputados, então dá em torno de 2 milhões e 700 para cada um. E desses 2 milhões e 700, como eu falei, tem alguns requisitos. Então, 30%, ou seja, 800 e poucos mil reais, são para a função saúde, 800 e poucos também para a função educação, e o resto livre, ou seja, 40% seria 1 milhão e 100 quase, sem vinculação funcional, ou seja, livre para qualquer aplicação em qualquer função vinculada à ação orçamentária e também dentro de uma liberdade também de aplicação para outras políticas em geral. Tá? Então, antecipei de alguma forma esse slide para que a gente já consiga pensar um pouco do que nós estamos falando, de qual montante de recurso que nós estamos falando, e o que pode ser aproveitado dentro disso tudo, tá bom? Então, naquele primeiro slide onde foi colocado o percentual, tanto mínimo para saúde e educação e também o percentual do montante de recursos, isso vem da Constituição Estadual, principalmente da Emenda Constitucional 97, de 2023, que trouxe justamente essa obrigatoriedade. Além de trazer a obrigatoriedade, ela traz um montante de recursos, como falei, 0,37, o mínimo para a função saúde e educação, e também traz o estabelecimento de uma fonte de recurso específica para a identificação da emenda impositiva. Então, se em uma ação orçamentária presente na programação do órgão de vocês possui um recurso, uma fonte de recurso 148, que já tem a sua delimitação, é sinal que essa ação orçamentária, ou seja, seu órgão, a sua programação, possui recursos de emenda impositiva. Tá? Em especial para esse ano, quem recebeu já foi comunicado, já foi enviado à base, onde tem todo o maior detalhamento, que esse rótulo é um rótulo em relação ao valor. Tá? O rótulo em relação ao que é o objeto, o município, todas as outras informações, elas foram enviadas e são enviadas a partir do que nós recebemos pela LERJ e enviamos para vocês dos órgãos setoriais, mas isso não vai estar no detalhamento lá da fonte de recurso. A fonte de recurso vai ser só o valor específico para sinalizar que aquela ação orçamentária recebe recursos de emenda impositiva. Então, isso tudo está posto na Constituição Estadual. E a Constituição Estadual, ela traz algumas ativações, ou seja, fala que será necessária a elaboração de uma lei complementar e também traz que na LDO teremos outras informações em relação a essa temática. Então, foi elaborado junto em projeto da ALERJ, a lei complementar. Isso, e aí, gente, só para colocar em termos de linha temporal. O projeto, a emenda constitucional que mudou e trouxe a obrigatoriedade dentro daqueles termos que foram apresentados é de outubro do ano passado, como falei, não tem nenhum ano ainda. A lei complementar, ela é de junho deste ano, ou seja, nem 3 meses ainda também. E para esse ano especificamente, nós temos um decreto que trata da execução e dos prazos e procedimentos para 2024. Tá? Então, que também é de junho. Então, assim, a lei complementar ela é recente e ela é um norte muito importante, principalmente depois daquela vírgula que eu falei. Em caso de impedimento de ordem técnica, a emenda ela não é impositiva. Por quê? Porque na lei complementar é onde nós temos as informações necessárias para avaliar o que é e o que não é impedimento de ordem técnica. Ou seja, você tem todas as definições e listagens de categorias de impedimento de ordem técnica. Nós, da CEPLAG, já produzimos também um guia para tentar destrinchar um pouco mais o que é cada impedimento, para dar um suporte a essa etapa que é importante. É claro que aqui a gente está falando para 2025, mas é importante que, observando os parâmetros do que é o que não é impedimento de ordem técnica, a gente já consiga entender do que a gente está falando também em termos de produção de caderno de objetos financiáveis, ou seja, colocar todos os elementos e toda a descrição possível, a melhor descrição possível dentro desse caderno, para que nenhum daqueles itens que estão citados na lei complementar
sejam cumpridos, ou seja, o cumprimento desses itens implicaria no impedimento de ordem técnica, ou seja, o não cumprimento seria positivo nesse caso. Então, que a gente consiga delimitar o melhor possível para não ter nenhum desses casos postos na lei complementar. Então, além dos casos de impedimento de ordem técnica, o que a lei complementar traz também de importante e que foi colocado na fala inicial do subsecretário Rafael, é uma nova modalidade de transferência. Então, o que a lei traz é uma categorização das modalidades. Então, algumas modalidades já estão em vigência, né? Então já existem naturalmente dentro da execução, como a execução direta, transferência com finalidade definida, fundo a fundo, transferência para organização da sociedade civil. Porém, a lei complementar ela traz a transferência especial, que é uma transferência onde o recurso ele vai diretamente para o município. E vai muito no mote que foi falado inicialmente, que esse tipo de transferência, esse tipo de modalidade, ele muitas vezes tende a ser utilizado pelo parlamentar pela facilidade de aplicação do recurso ao município. Então, trazendo clareza para o nosso caderno, trazendo clareza para esse instrumento que está sendo pensado, para esse documento, a gente consegue direcionar o olhar também para a aplicação dentro do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, numa modalidade de execução direta, tá bom? Então, a gente tem a definição das modalidades de transferência, dos impedimentos de ordem técnica, que são 13, se eu não estou enganado, e reforço aqui já a existência de um guia para detalhar um pouco, que detalha um pouco mais esse tipo de impedimento. Isso tudo já está no site da rede de planejamento. E também traz algumas regras para o remanejamento da programação. Para além disso, e aí pensando já em 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela traz o cronograma com as etapas de procedimento das análises do impedimento de ordem técnica. Mais à frente, tem um fluxo onde é importante apresentar para eles entenderem um pouco a relação da CEPLAG com os outros atores. Também é trazido um valor mínimo da emenda individual impositiva, e esse valor mínimo é R$50 mil, está posto na LDO para 2025. Então, é mais um valor para se guiar quando for pensar cada objeto dentro da ficha que foi enviada. E também traz alguns detalhamentos relativos aos processos de execução orçamentária e financeira das emendas, tá bom? E aí, falando um pouco em relação aos atores. Então, os principais atores que participam desse processo somos nós, CEPLAG, e a CEPLAG ela aparece tanto na lei complementar, tanto no decreto, falando um pouco das atribuições, o que a CEPLAG vai fazer. Tem os órgãos e entidades da administração pública estadual, que são os órgãos setoriais, que a gente está comunicando agora, dentro desse evento. E também tem a ALERJ, que é parte fundamental e importante também dentro desse processo. Em relação à CEPLAG, propriamente dito, o que cabe a nós, tá? É coordenar, primeiro, a análise técnica das programações, do que chega para os órgãos setoriais, tá? É consultar esses órgãos, ou seja, além da gente receber via ALERJ todas as informações referentes às emendas, a gente consolida, envia para os órgãos e faz justamente essa coordenação do preenchimento, faz a coordenação do que está sendo feito, tira dúvidas dentro do que couber também as nossas respostas. Se tiver algum caso omisso, a gente também faz algum tipo de avaliação. E nós somos os interlocutores entre vocês, órgãos setoriais, e a ALERJ. Então, como eu falei, nós recebemos todas as informações em relação às emendas impositivas, tal como recebemos, enviamos para os órgãos setoriais, recebemos as respostas referentes às análises, tá? Isso falando referente a esse ano, mas também referente aos próximos anos. Consolidamos, reenviamos para a ALERJ e assim segue o fluxo, tá? Vou explicar um pouco mais esse fluxo no próximo slide, mas esse é o papel da CEPLAG e também dentro do nosso caráter propositivo, elaborar documentos, elaborar cartilhas, guias, enfim, que ajudem e facilitem a execução dessa atividade por parte da ALERJ. E um item importante, como foi pensado para esse ano, é justamente esse caderno de objetos financiáveis para dar o apoio necessário, para colocar um certo cardápio à disposição dos parlamentares do que o executivo faz e onde, sendo o recurso alocado, é possível ter uma execução muito mais facilitada e os resultados muito mais claros. Tá? E aí, não vou especificar muito cada termo, mas tudo parte de alguma forma do envio das emendas, ou seja, do processo de emenda propriamente dito feito pela ALERJ. Tá? Então, a ALERJ ela faz, e aqui explicando o fluxo, tá bom, gente? A ALERJ, os deputados, por meio dos seus deputados, vão fazer as emendas ao projeto de lei orçamentária.
dentro daquele valor, tá? Aquele valor foi para 2024, vai ter o valor para 2025, mas utilizemos aquele valor de referência. Feitas as emendas, essa base e essas informações são enviadas para a CEPLAG. A CEPLAG vai consolidar isso, essas informações, fazer parte também de auditoria das informações, ver se cumpre todos os requisitos que nos importa para a gente conseguir disparar. Assim feito, enviamos aos órgãos setoriais que vão fazer a análise de viabilidade técnica. Tá? Que essa análise é justamente observar se existe algum impedimento para aquela execução da emenda ou não. Dentro de quê? Dentro dos termos que estão na lei complementar, dentro dos 13 impedimentos que estão da lei complementar. Feita essa análise, essa resposta por parte do órgão setorial é enviada para a CEPLAG consolida isso, reenvia para a LERJ, informando o que houve impedimento de ordem técnica. E a LERJ, e somente ela, tem a capacidade de mudar a emenda e o seu objeto, tá? Assim como sua ação orçamentária. A LERJ assim faz, tem um prazo para a LERJ fazer, então os deputados podem reajustar a programação dentro do que foi informado e reajustar a programação, que existe impedimento de ordem técnica, obviamente. Assim reajustada, a LERJ reenvia para a CEPLAG, e aí volta aquele início. Né? A CEPLAG pega, verifica a base, reenvia para os órgãos setoriais, que vão fazer novamente sua análise de ordem técnica e consolidam e mandam para nós. Assim a gente consolida, envia para a LERJ informando que houve impedimento de ordem técnica e fim do processo. Tá? Então, existe uma rodada onde é possível que os parlamentares reajustem a programação, e essa rodada só é possível caso haja impedimento de ordem técnica, porque chegou inicialmente. Bom? E, obviamente, o que não há impedimento de ordem técnica, assim que declarado, assim que analisado pelo órgão, segue para o processo de disponibilização de recurso e execução propriamente dito. Tá? E é esse fluxo que a gente quer aprofundar para o ano que vem. Então, dando clareza onde alocar o recurso, onde existe uma execução mais rápida, onde existe uma análise mais fácil, mas sem tantos óbices, sem tanta observação de coisas novas que precisam ser observadas, ou seja, de políticas que o órgão já faz propriamente dita, estando isso posto em termos de objeto nesse caderno, a alocação orçamentária por parte parlamentar já chega e a análise não tem nenhum tipo de impedimento e segue para o fluxo natural de execução. Bom. E aí, pensando para 2025, tá? Um pouco para vocês entenderem que a gente pensa em duas frentes dentro dessa temática. Primeiro, dentro do contexto de ter uma nova modalidade de transferência, que é transferências especiais, isso, como falado anteriormente, suscita a gente pensar um pouco mais maneiras de que esse recurso fique tanto no governo do estado e que, para além disso, a gente consiga dar uma visibilidade de objetos que são importantes para o Poder Executivo e que podem estar sendo alvo de alocação porque sua execução é facilitada. Então, uma é esse caderno propriamente dito, que cumpre esse objetivo, e a outra é também o nosso diálogo com a LERJ, né? O nosso papel de um curso que a gente anualmente já faz em relação a emendas, trazer um pouco para a LERJ o que nós entendemos e também o que vem sendo alvo de impedimento de ordem técnica, para também tentar qualificar um pouco essas emendas que partem por lá. Tá? Isso dentro da nossa capacidade, obviamente, de diálogo, mas tentar orientar também um pouco, em termos técnicos, o que nós esperamos, o que é importante que a emenda preencha, né? Ou seja, os campos importantes para que não haja impedimento de ordem técnica quando chegar aos órgãos setoriais. E agora falar do caderno propriamente dito. Tá? Você tem alguns objetivos que já foram falados, mas é importante sempre reiterar. Então, o primeiro é subsidiar o processo de elaboração de emendas. Tá? Acho que isso já está posto, isso já está claro. Subsidiando, a gente vai conseguir orientar a alocação de recursos destinados aos órgãos e entidades do governo estadual, Poder Executivo. Tá? E assim sendo feito, ampliar a execuibilidade das emendas, com a indicação de objetos sem impedimento de ordem técnica à execução. Então, esse é o grande mote, esse é o que tem que ser pensado e o norte para a proposição de qualquer objeto dentro desse caderno. Bom. E assim, quando nós falamos de objeto da emenda,
sei que é um campo um pouco turvo, assim, que possa ter um pouco de dificuldade ou uma definição um pouco mais qualificada do que é esse campo. Eh, não existe em nenhuma legislação a definição do que é esse campo, tá? Então a gente tem que entender o que é possível, propor a partir dele, tá? Então o objeto da emenda, ele pode se referir tanto a uma política pública mais geral que o órgão faz, ou seja, um reforço também orçamentário a alguns pontos que são um pouco mais gerais do órgão, ou a um conjunto de itens que são adquiridos para o funcionamento de um serviço público ou para uma estruturação ou para uma certa modernização, algo nesse sentido, tá? Então o objeto, ele pode transitar por esses 2 meios, e por isso é importante sempre observar para onde vai o recurso e como delimitar isso também, tá? E no segundo caso, ou seja, se eu tenho vários itens que vão estar justamente dando auxílio para esse conjunto de serviço ou para esse serviço que vai estar sendo executado. Se tiver um ou mais itens necessários, é importante que haja esse detalhamento em 2 campos, a gente vai falar mais à frente, que é o detalhamento do objeto e o valor unitário, tá bom? É um campo que ele, como eu falei, né, você pode gerar um pouco mais de dúvida do que colocar ou não colocar, mas a gente vai estar e a gente fica postos, principalmente via e-mail, para qualquer dúvida que aparecer e qualquer delimitação e direcionamento que a gente possa dar em relação a ficha, a elaboração da ficha propriamente dita, tá. Então para isso, nós temos alguns campos que têm que ser preenchidos na planilha, em breve a Letícia vai explicar, e dentro da cartilha, assim, essa informação, é importante dizer, está dentro de uma cartilha que foi produzida e foi enviada no processo SEI para as chefias de gabinete dos seus respectivos órgãos, tá bom? Em breve estará também no site da Redplan. Então, essa tabela é uma tabela que visa sintetizar tanto o campo que está sendo pedido e a descrição, o que a gente espera de cada campo, tá bom? Eu vou passar um pouco por cada item que está sendo pedido e colocar um pouco a descrição para entendimento um pouco melhor. Então o tema e o eixo, ele assim, o caderno ele vai ser organizado por isso, assim, por esse norte de tema e eixo. É preciso que a gente faça algumas agregações, tá? Então, inicialmente, esse campo já está pré-preenchido na planilha, a Letícia vai mostrar também mais à frente. E esse pré-preenchimento ele vem de acordo com a classificação funcional da maioria das ações orçamentárias do órgão, tá? Em caso de alguma divergência, sinaliza na planilha ou mude propriamente dito, que a gente vai também depois fazer a adaptação necessária. Mas esse campo ele já vem pré-preenchido e ele é uma forma de organizar, já de sinalizar a organização que nós vamos fazer em relação ao caderno. O título do objeto. Então, assim, os campos descritivos, que são os próximos 3, assim, mas principalmente o título e o escopo, é importante que tenha a maior clareza possível, tá? Então, o título de objeto, obviamente, não é uma dissertação de mestrado, algo nesse sentido. Então, é algo mais sintético que visa expressar de forma clara e objetiva o que é aquele objeto, tá bom? E para isso existe um limite. Então, existe um limite de 80 caracteres, tanto nesse campo quanto no campo de baixo, porque, assim, aí dentro da ótica da CEPLAG, de quem está coordenando a elaboração desse caderno, a gente precisa também padronizar, de certa forma, um documento que vai ser enviado para os deputados, vai ser enviado para a sociedade, de certa forma também. Então, é preciso que não haja muita discrepância entre o que está sendo preenchido por um órgão e por outro, então a gente coloca um limite em relação a caracteres e preenchimento. Então, o título, o escopo / detalhamento do objeto, e aí é importante que nesse campo, de fato, tenha muita clareza do que está sendo colocado, então expressar de forma assim sucinta o que efetivamente será feito naquele objeto e apontando seu escopo e a delimitação, tá? Então, e aí naquele caso onde você tem mais de um item, você pode utilizar desse campo para descrever um pouco os itens que estão contemplando aquele objeto, que é algo mais geral, algo que está sendo reforçado, tá? Em breve a gente traz nos próximos 3 slides alguns exemplos para tentar dar um pouco mais de clareza do que nós estamos falando. O outro campo é o público-alvo, ou seja, quem se destina, e tanto esse campo quanto o campo local,
que é o abaixo, são campos muito importantes quando a gente estiver pensando também o público-alvo desse caderno. O público-alvo, que são os deputados, ou seja, que é o poder legislativo, é um público que se importa bastante tanto para quem vai se beneficiar, tanto para o local que vai se beneficiar. Então, havendo um detalhamento necessário e havendo uma minuciosidade dessas informações, fica cada vez mais, existe um estímulo maior também para aportar o recurso dentro daquele objeto específico, tá bom? Então, a quem se destina, a gente quer ver quem vai se beneficiar daquela ação, daquele objeto de forma específica, tá? E é importante, assim, que havendo uma clareza, coloque essa clareza, porque algumas vezes por conveniência acaba se colocando ou população fluminense em geral. É claro que no final das contas a população fluminense é sempre o público-alvo de qualquer tipo de ação, qualquer tipo de objeto, né, de recurso destinado. Mas em alguns casos a gente consegue ter um detalhamento um pouco maior de quem está sendo atingido, de quem pode estar sendo beneficiado daquele recurso, daquela ação, enfim, daquele objeto propriamente dito. Então, reflitam, pensem, porque esse campo é um campo bastante observado por parte do público-alvo desse caderno. Assim como o local. Então, onde esse objeto será realizado, onde esse recurso será aplicado, enfim, é bastante importante, como eu falei, tentar fugir do estado do Rio de Janeiro. Assim. Como eu falei, no final das contas também vai ser o estado do Rio de Janeiro, vai ser a população dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas é possível ter também um detalhamento, um direcionamento um pouco maior e melhor da localidade que vai estar se apropriando daquilo, ou de um público específico em alguma localidade, enfim, para que esses campos observados de uma maneira conjunta pelo público-alvo consiga se interessar, consiga ter justamente o direcionamento que é buscado quando se está fazendo uma emenda. Outro campo fundamental que é o valor unitário. Então, o valor unitário ele vai justamente expressar o quanto que é preciso para execução ou aquisição de uma unidade ou item daquele objeto. Observem os valores de 2024, 2025. A priori não vai fugir muito desses valores, então utilizem como referência, porque ali você tem um pouco de baliza. E observem também o que está posto na LDO. Então, existe um valor mínimo de R$50 mil, que é colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Então, eles não podem fazer nenhuma emenda, ou seja, os deputados não podem fazer nenhuma emenda menor que R$50 mil, ou seja, o objeto também não pode ser menor que R$50 mil. Então, se aqui for o caso onde você tem diversos itens que precisam ser adquiridos e formam um objeto de ampliação, de modernização, algo nesse sentido, de estruturação, detalhe tanto o título do objeto e o valor do objeto nesse campo, para que a gente consiga ter a clareza e consiga ter o valor unitário de cada um desses itens. Outro campo fundamental, assim, todos os campos são fundamentais, né? Mas assim, sem esse aqui não é possível nem fazer a emenda também, porque é ação orçamentária na LOA. Então, código e título, só é permitida uma ação por cada objeto, tá? E na planilha, a Letícia vai mostrar também isso mais à frente, cada linha é um objeto, tá bom? Então, essa ação orçamentária é a ação orçamentária que está previsto na LOA de 2025. É claro que vocês ainda estão no processo mais de definição agora de valores e tudo mais, mas já existe já a estrutura de programação para 2025 pensada para o órgão. Isso foi enviado também na planilha. E, a partir das ações que existem, identificar qual que vai estar executando aquele objeto propriamente dito. O campo em relação ao projeto de investimento associado no PIERJ, ele é específico, primeiro, para as ações de L5. Então, se o seu órgão não tem ação de L5, esse campo não precisa ser preenchido. E se tem ação de L5, é verificar a pertinência também, se existe a possibilidade de preenchimento desse campo. Não, esse campo ele é facultativo. Tá? A não existência não implica na necessidade de elaboração de um projeto de investimento, importante também dizer isso. Mas o que a gente observou dentro da relação das ações orçamentárias e do escopo de alguns projetos é que alguns já podem cumprir um pouco esse papel de trazer um maior detalhamento e uma maior definição do objeto, ou seja, podem cumprir um papel de um objeto. Então, quando for esse caso, ou se dentro daquela ação orçamentária tem outros projetos de investimentos que dialogam com aquele objeto, mas
não são aquele por completo, coloque essa associação sem necessariamente ter que abrir vários objetos dentro da ficha. Você pode colocar essa associação sinalizada, que dentro do escopo do PIERG, assim, já existem diversos campos que dão qualidade para essa informação e elas serão aproveitadas também mais à frente, tá? Mas, repito, não é um campo obrigatório, é um campo se houver também essa adequabilidade. E, de novo, se atentando aos valores, tá? Na planilha em relação ao PIERG, que está dentro do documento enviado para os órgãos que possuem ação de L5, existe um campo que tem desculpa, existe um campo que tem uma coluna que trata que aquele valor ele está de acordo ao que foi apresentado em 2024 ou não, ou seja, porque também não adianta a gente estar falando de um projeto que é a implantação da linha 10 do metrô, que não vai estar de acordo com os valores que foram apresentados em 2024, então também não tem porquê se colocar dentro desse caderno, tá bom? E por fim, e não menos importante, o contato no órgão, tá? Então esse campo ele é fundamental para a nossa relação mais à frente, tanto em termos de ajustes e validação desse caderno, tanto em termos para, daqui para frente, uma relação a ser construída também junto com o Poder Legislativo. Então, direcionem no órgão, identifiquem no órgão quem vai estar responsável também por essa temática e, assim sendo, sinalizem na planilha quem é o nome, setor, telefone, e-mail que vão estar à frente dessa temática para a gente conseguir ter e criar uma rede, não uma rede propriamente dita, mas criar uma listagem de contatos para facilitar também esse diálogo. Trazer 3 exemplos para que a gente conseguir dar um pouco mais de materialidade ao que está sendo pedido, ao que está sendo falado, tá bom? Um em termos de cultura, outro educação e outro saúde, se eu não estou enganado. Então, cultura, o tema e eixo já viria pré-preenchido, seria cultura. Um título possível seria apoio a festivais de música e festivais de dança. Então, já tem um direcionamento. O escopo e detalhamento do objeto. Seria os festivais de música e dança surgem como um espaço onde o artista mostra seu trabalho, conquista estreito relacionamento com o público. A destinação do recurso visa apoiar festivais de música e dança que já estejam solidificados e apoiar novas iniciativas. Então, é um panorama geral do que é feito naquele objeto, ou seja, do que é aquele objeto, e já dá um certo detalhamento também de um descritivo em relação àquilo. Quem se destina? Então, como a gente está falando de cultura também, o público de todas as idades residente no município e arredores. O local é possível ser atendido em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, tá? E aí, como eu falei naquele caso, uma coisa é a falta de detalhamento colocar estado do Rio de Janeiro, mas outra é, se de fato é possível atender em todos os municípios do Rio de Janeiro, aí sim é importante estar sinalizado que é todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. É diferente de eu colocar estado do Rio de Janeiro. Eu colocar estado do Rio de Janeiro, eu ainda fico em dúvida se é possível em todos os municípios, mas quando eu coloco que são em todos os municípios, de fato já há um direcionamento que, independentemente da cidade que foi direcionada, não há inviabilidade de execução. Valor unitário, ou seja, o que é necessário, o valor que é necessário para conseguir executar aquele objeto, ou seja, para ter esse apoio aos festivais de música e de dança. E aí a ação orçamentária, enfim, no caso eu acho que não teria PIERG, e o contato no órgão referente àquele objeto. O exemplo 2, em referente à educação, e aí no caso já teria um direcionamento um pouquinho maior. Tá? O título do objeto seria Melhoria da Infraestrutura Física Escolar, então já tem um direcionamento que é a parte física que está sendo colocada, e o escopo e o detalhamento seria reformar integral ou parcialmente as salas de aula, espaços esportivos e demais espaços escolares, proporcionando maior conforto, salubridade, segurança aos corpos docente e discente, além de dar oportunidade para que os alunos possam exercer atividades esportivas, bem como atividades de lazer. Então, existe um detalhamento, você tem ali uma clareza do que vai estar sendo atingido, né? Ou seja, do alvo daquele objeto, e aí depois você vai para os outros campos, ou seja, qual é o público-alvo? Então, o público-alvo já não é mais o estado do Rio de Janeiro, a população fluminense, e sim os alunos da rede pública estadual. Tá? É claro que, quando você está direcionando para uma escola, você tem indiretamente outros beneficiários, né? outros públicos que estão se beneficiando, mas prioritariamente são os alunos da rede pública estadual.
e o local. Então, nesse caso, o local, ele não é todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, você já tem, né, e é importante que o órgão faça esse diagnóstico, tenha esse diagnóstico também, tendo, acho que facilita mais ainda a execução da emenda, já há algumas localidades que têm essa demanda e que necessitam dessa melhoria, propriamente dita. Tá? Então, aqui eu poderia colocar 3 tipos de escolas, ou seja, 3 escolas que possuem... Obrigado. Vou beber uma água aqui, gente. Você teria 3 escolas que poderiam atender e receber esse recurso, que tem até uma necessidade maior de receber esse recurso. Tá? Então, esse direcionamento também é importante, porque se eu colocar todas as escolas do estado do Rio de Janeiro, pode ser que sim, exista essa demanda e assim seja importante de qualquer forma, mas se existem algumas que têm uma deficiência e uma necessidade um pouco maior, que possa haver também esse detalhamento dentro da localidade. Tá? E o valor unitário, ou seja, quanto que seria necessário para a aquisição de alguns desses itens para fazer essa infraestrutura física ou para realizar, se não a totalidade do objeto, ou seja, quando eu estou falando de infraestrutura física escolar, e o meu detalhamento trata de uma gama de melhorias que podem ser feitas, se for feita uma ou mais, já está dentro do escopo do objeto, ou seja, se for feito só uma reforma integral de sala de aula, não é necessário que seja feito espaço esportivo. Então, esse valor ele pode ser para atender uma ou mais daqueles itens citados dentro do objeto. E aí, enfim, ação orçamentária, PIER se tiver, e o contato no órgão também muito importante. Por fim, esse exemplo da saúde é um exemplo que trata daquele, como eu falei, onde você tem um agregado de itens que podem serem consolidados em um objeto só. Então, o tema eixo seria saúde, você tem o título que seria aparelhamento das unidades de saúde estaduais, e dentro do escopo e detalhamento, aparelhar as unidades de saúde estaduais com equipamentos modernos e adequados para aumentar a oferta de exames e atendimento à população fluminense. Você já tem um direcionamento para que também vai ser realizado aqui. Então, aumentar a oferta de exames e atendimento à população fluminense. Quem se destina? Então, aqui você já tem algo realmente que é difícil eu direcionar. Então, quem vai estar se beneficiando é a população do estado do Rio de Janeiro como um todo, no momento que eu estou ampliando e estou dando esses insumos necessários. A localidade. Então, se eu vou estar falando de item também, como seria... Antes de falar da localidade, vou antecipar e falar dos itens. Né? Então, o valor unitário, você teria, por exemplo, mamógrafo, tomógrafo e aparelho de ultrassom. Então, ou seja, você tem um conjunto de itens que vão estar aparelhando as unidades de saúde estaduais. Só que pode ser que esses itens não sejam necessários, ou melhor dizendo assim, não sejam possíveis de execução em todas as unidades de saúde estaduais. Então, na localidade, assim, tal como foi falado na parte de educação, pode ser já feito um direcionamento de quais hospitais que têm aquela necessidade específica daqueles itens, tá bom? Então, se forem todos os hospitais, aí você pode colocar todos os hospitais da rede de saúde, enfim, por aí vai. Tá? Mas esse campo de localidade é importante que ele também, sendo possível, tenha um direcionamento necessário. E, por fim, os outros campos que aí vão da pertinência da programação do órgão, que é ação orçamentária, PIER, contato, enfim. E agora eu vou chamar a Letícia, que é analista dentro da Coordenadoria de Instrumentos de Planejamento, para mostrar um pouco e passar com vocês a ficha de indicação que foi enviada pelo processo SEI e um pouco da lógica da planilha, enfim, dos requisitos que estão postos, tá bom? Bom dia, gente, né? Como o Vitor falou, eu sou Letícia Braz, eu estou agora analista na Coordenadoria de Instrumentos de Planejamento. Eu vou apresentar um pouco aqui da estrutura da planilha que vocês receberam, né, via SEI. E aí, quem pôde já ter o contato com a planilha, né, viu que ela é dividida em algumas áreas aqui. Então, a gente tem essa parte do objeto, a gente tem a parte das informações orçamentárias, do PIERG, do contato no órgão e a validação de dados. Então, aqui, como o Vitor falou, né, vocês podem ver que essa coluna aqui de tema, o eixo, ela vem pré-preenchida com a função predominante da setorial. Aqui, por exemplo, a gente está usando de exemplo a planilha da SEDUC, então a gente tem a educação. Como o Vitor falou, vocês podem ver também que essas células, elas são editáveis. Então, caso não vá ser usada, por algum motivo, a função aqui de educação para fazer mais sentido
com o título do objeto, é possível que vocês alterem. E também é possível escrever mais, escrever de novo educação, caso vocês escrevam mais do que 5 objetos, né? Como o Vitor falou também, no título do objeto aqui a gente tem até 80 caracteres. Vocês podem escrever aqui, né, a política ou o item que vocês desejam fazer. Então, fica aqui com uma limitação também, né? Caso vocês passem dos 80 caracteres, vocês vão receber uma mensagem informando que vocês não conseguem salvar, né? Vocês não conseguem manter o texto que está escrito aqui, porque ele trava para 80 caracteres. E a mesma coisa no escopo e detalhamento do objeto. Então, caso vocês vão escrevendo e passe dos 300 caracteres, ao final vai aparecer uma mensagem solicitando que vocês corrijam e se atentem ao limite estabelecido. Em seguida, vocês reforçam aqui, né, como o Vitor falou também, o público-alvo, a quem se destina, e o local. Aqui fica escrito para vocês verem também que, caso vocês tenham mais de um local para discriminar, vocês têm que separar por ponto e vírgula, e tem um exemplo aqui embaixo. Então, eu estou aqui pensando num objeto de reequipamento das bibliotecas das unidades de educação. Então, aqui eu escrevo, né? O que eu planejo fazer? Eu planejo adquirir estantes, mesas, cadeiras, livros didáticos. Aqui você explica, bota o seu público-alvo e no local você pensa no sentido de, eu estou aqui tentando contemplar todas as escolas, todas as bibliotecas, todas as escolas. Provavelmente não, ainda mais a gente considerando, né, o valor limite de cada emenda. Então, aqui eu coloco, na verdade, que eu estou falando das bibliotecas, ou eu coloco os colégios específicos, ou eu coloco os municípios. Eu estou falando das bibliotecas de Petrópolis e Teresópolis. Então, aqui eu escreveria Petrópolis, ponto vírgula, Teresópolis. Isso preenchido, a gente vai para a parte das informações orçamentárias. Como o Vitor falou, cada linha dessa representa um objeto. Então, aqui no valor unitário, eu vou pensar no item ou nos itens que precisam ser adquiridos ou nas políticas que vão ser realizadas com aquele objeto que eu escrevi. Então, aqui, se eu estou pensando no reequipamento das bibliotecas, e aí eu vou destrinchar os itens adquiridos, eu vou colocar o valor unitário. Então, o valor de uma estante, o valor médio dos livros, o valor das mesas e cadeiras, e sempre separar por ponto e vírgula. Então, a gente também tem aqui, né, essa lembrança para vocês não precisarem ficar voltando em outros documentos, que se houver mais de um item, vocês separam por ponto e vírgula, e um exemplo de como deve ser feito o preenchimento. Primeiro item, tracinho, o valor. Ao lado, vocês já preenchendo eu acho importante já se atentar a essa coluna de ação orçamentária na LOA, porque aqui, como vocês podem ver, a gente também já não coloca que você pode ter mais de uma ação. Como o Vitor falou, cada linha, cada objeto só pode estar atrelado a uma ação. A gente traz o exemplo aqui para vocês e também as setoriais, né, que for o caso, tem essa aba de consulta das ações, onde vem destrinchado as ações que estão na LOA de 25 e até aqui nessa coluna D, de ação orçamentária, já vem escrito também exatamente como é a maneira correta de fazer o preenchimento aqui. Caso, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, vocês precisem de uma ação para, vamos dizer que uma ação consegue fazer a aquisição da mobília para o reequipamento das bibliotecas, mas é uma outra ação que conseguiria fazer a aquisição dos livros que vão também fazer parte. Nesse caso, vocês não poderiam colocar os itens juntos aqui. Vocês teriam que criar um novo objeto, onde o item entraria aqui e a ação que custeia ele aqui. Em seguida, né, como o Vitor falou também, tem a coluna do PIERG, que é uma coluna que não é obrigatória, é reforçado aqui também para vocês, projeto de investimento, se houver, se tiver mais de um, também separar por ponto e vírgula, e o exemplo. Nos casos em que cabe, a planilha vem com uma aba de consulta do PIERG. Então, aqui também, como na aba de ação, nessa coluna B de projeto de investimento, a gente tem também descrito
como deve ser exatamente como deve ser preenchido aqui, né? Então, eu coloquei aqui uma ação minha de L5, que ela está atrelada a um projeto do Pierge. Aqui vocês também conseguem ver, né? Todo esse preenchimento que está aqui, gente, é o que foi feito pela própria setorial no sistema quando fez o Pierge ou quando atualizou o Pierge. Então, todas essas informações que tem aqui foram fornecidas pela própria setorial, né? Inclusive a ação orçamentária. Então, digamos que lá eu usei essa ação 546, que está aqui, né, atrelada a um dos projetos de reforma de unidades escolares, e o objeto que eu estou colocando aqui realmente tem a ver com esse projeto de investimento. Então, eu venho e coloco o projeto de investimento aqui. Como o Vitor citou também, a única coisa que a gente tem aqui nessa aba que não foi de preenchimento da setorial e a gente só tabelou aqui, é essa última coluna de análise da CEPLAG. Vocês podem ver que existem células que estão preenchidas com esse texto de projeto dentro dos valores apresentados em 24 e tem células que não estão. Isso a gente fez, né, como o Vitor explicou, sempre considerando o valor que teve agora em 24 para cada emenda e o aporte orçamentário que vocês indicaram para o ano de 25, né? Porque quando a gente está falando de emendas impositivas, a gente está falando de uma execução no ano, anual. Então, não faria tanto sentido a gente pensar no valor global, mas sim no valor que foi pensado para 25 para esse projeto. Por fim, quase fim, mas considerando o preenchimento de vocês, a gente tem essa parte de contato no órgão. Como o Vitor falou, aqui a gente vai... a gente não, né? Vocês vão inserir o responsável pelo pelo objeto, para tirar dúvidas ou para informar sobre a execução. Então, quando os deputados receberem um objeto, verem o objeto, também eles vão receber quem é a pessoa, qual o setor dessa pessoa, qual o telefone, o e-mail institucional no órgão que vai poder me tirar todas as dúvidas sobre esse objeto, ou que vai me informar sobre a execução desse objeto. São campos muito importantes. E como vocês podem ver, a gente tem aqui no final uma validação de dados. Essa validação de dados, ela consta como, né, ela vai informando a obrigatoriedade de todos os campos, menos o do Pierge. E aqui, vocês podem ver que ela vem no momento que você não preencheu nada ainda, informando que você precisa preencher o título do objeto, que é aqui, né, teoricamente, a nossa primeira coluna, considerando que o tema e o eixo já vêm pré-preenchidos. Então, conforme vocês forem preenchendo, aquela coluna lá no final, ela vai ficar indicando para você a coluna que você precisa preencher a seguir. Então, se eu preenchi o título do objeto, vai mandar preencher o escopo. Preenchi o escopo, vai mandar preencher o público-alvo. E por assim, assim vai. Então, cheguei no final, eu acho que eu preenchi tudo, mas aqui nessa minha coluna, ele não está entregando que eu concluí o preenchimento, aparece uma mensagem, você concluiu o preenchimento, então, você deixou de preencher alguma coluna obrigatória e aqui vai te indicar qual foi essa coluna. Eu deixei de preencher o setor e o público-alvo. Ele vai estar indicando que você esqueceu o público-alvo, aí você preenche o público-alvo, ele vai te mostrar que você esqueceu o setor. Então, caso vocês estejam fazendo o preenchimento e qualquer coluna obrigatória não esteja com a informação ali, essa coluna de validação de dados vai indicar isso. Lembrando que quando a gente fala de validação de dados, a gente está validando aqui que todas as colunas estão preenchidas, né? Não que a gente está validando 100% já o dado que está escrito. Então, eu acho que, no geral, é isso, né, do funcionamento. Nas setoriais que couberem, vocês podem mexer livremente pelas abas de consulta do Pierge, de consulta das ações, vocês conseguem filtrar, e é isso. Eu vou devolver a palavra aqui agora para o Vitor, que vai dar prosseguimento com a apresentação. Deixa eu voltar. Primeiro, para quem não preencheu o formulário, preencha, que tem no site, um formulário de presença, onde posteriormente vai ser enviado um certificado de participação e também a apresentação
relação ao caderno, tá? Isso que a gente está passando agora. E aí, voltando para a apresentação, outro documento que foi enviado junto ao processo é uma cartilha de orientação do caderno de objetos financiáveis, que posteriormente também estará no site. E essa cartilha ela traz um pouco do que vem sendo apresentado aqui, ou seja, para não cair de paraquedas, ela traz um pouco das legislações, ou seja, do que está sendo colocado de maneira geral em relação às emendas impositivas, depois adentra nos campos, a lógica geral do caderno propriamente dito, e ao final tem uma seção que fala do panorama de 2024. Essa seção, ela não é uma seção onde houve intervenção por parte da CEPLAG, nem nada disso. Ela é um panorama dos objetos que foram alvo de emenda parlamentar em 2024. Ou seja, para também dar mais elementos do que vem sendo alvo de emenda parlamentar. Quer dizer que em 2025 vai ser assim? Não. Quer dizer que tem que ser assim? Muito menos. Então, assim, o importante é só que veja um pouco a materialidade do que vem acontecendo, principalmente esse ano, que foi o único ano, do que aconteceu esse ano em termos de objetos de emenda parlamentar, tá? Então, se em algum órgão não aparece, se não tem algum órgão presente dentro daquela listagem, é porque esse órgão não recebeu objeto ou não recebeu emenda parlamentar para esse exercício, que não quer dizer que não vai receber para o ano que vem, e para isso a gente está elaborando justamente esse caderno para que a gente consiga dar transparência, visibilidade, criar um cardápio do que aquele órgão pode oferecer que venha incentivar o parlamentar a colocar recurso em um objeto do seu órgão, tá bom? Então, essa parte final da cartilha traz um pouco isso, tanto um agregado por temática, tanto um agregado de objetos por cada órgão em relação a 2024. Tá bom? E, posteriormente, vai estar no site também essa cartilha. Pontos de atenção para a gente já ir direcionando um pouco para o término, quando passar aqui esse final de atenção, assim, dos bullet points, vou responder algumas perguntas que chegaram, depois passar para a subsecretária Débora também fazer a finalização do evento, mas alguns pontos de atenção para a gente não perder de vista. Então, primeiro, reforçando o que a Letícia falou, preenchimento de todas as informações, tá? Porque a partir dela a gente consegue ter um insumo necessário para fazer a validação, fazer os ajustes, tá? Não hesitem em entrar em contato com a gente. Tem um e-mail que vai estar posto tanto aqui, mas está também no processo, que é emendas@planejamento.rj.gov.br, que é um e-mail onde a gente vai busca ter esse diálogo em relação a isso, ou seja, tá com dificuldade, fiz um preenchimento, quer ver se tá certo ou não, envia para a gente que a gente responde e vai fazendo todo esse trâmite dessa forma para conseguir ter uma maior agilidade no processo, tá? O quanto antes sempre melhor. Então, quanto antes enviar, a gente já consegue ir direcionando, já consegue fazer os ajustes necessários e em diálogo sempre com vocês. Outro ponto, então, assim, é fundamental que os objetos apresentados no caderno sejam de fácil entendimento, com a descrição clara e precisa, e essa etapa de ajuste é justamente para isso, tá? A gente não vai entrar no mérito propriamente dito, mas a gente vai entrar justamente na orientação necessária no que a gente busca em termos de caderno. Então, é preciso que esteja claro e que esteja bem direcionado para que aquele recurso, para onde aquele recurso vai. Compatibilidade do objeto com o valor disponibilizado por deputado. Então, não percam isso de radar. E aqui tem até a volta daquele segundo ou terceiro slide que foi apresentado. Ou seja, temos um bolo de 190 milhões, vai ser algo em torno disso para o ano que vem. E, especificamente para cada deputado, nós temos 1 milhão de livre destinação, sem vinculação funcional, e 30% destinado à saúde, função saúde, e 30% destinado à função educação. Então, tenham esses valores como referência na hora de pensar os objetos, porque se o objeto ele precisa ter viabilidade, ele precisa estar dentro desses valores. Não adianta eu colocar um objeto que vai custar 500 milhões de reais, porque nem se todos os deputados, e se não houvesse nenhuma vinculação, eu também não conseguiria executar. Lembrando e reforçando a execução em 2025, tá bom, gente? Então, assim, pensando dentro desses valores, dentro desse recorte e para execução em 2025, não ao longo de diversos anos, mas que consiga ter sua execução orçamentária e financeira no próximo exercício. E é o mote principal, ou seja, que os objetos que o órgão tenha plena capacidade de execução no ano que vem. E não menos importante, o prazo para o envio das informações. Tá? O prazo é dia 23 de agosto, mas, reitero, enviem o quanto antes para a gente, preferência por e-mail, para que a gente consiga fazer os ajustes necessários e validar as informações. Tá? Eu acho que
vai ser um processo e com bastante diálogo, porque para a gente também, enquanto órgão central, vai ser importante entender um pouco mais dos objetos que estão sendo colocados, entender um pouco mais da política, se assim for pensado. E para isso a gente vai precisar conversar e dialogar para fazer os ajustes dentro do caderno. Contatos. Então, a gente tem o site, onde já existem algumas informações em relação às emendas impositivas, tanto guia de impedimento de ordem técnica, como eu falei, uma cartilha das emendas impositivas. Em breve essa cartilha também estará lá. Então, redeplan.planejamento.rj.gov, nosso site. O e-mail, emendas@planejamento.rj.gov.br. Em breve também essa capacitação vai estar disponível no YouTube, para caso alguém queira rever, enviar para alguém dentro do órgão e por aí vai, tá bom? Para já ir encaminhando para o final da apresentação, eu vou responder algumas perguntas que apareceram no chat, e depois vou passar a palavra para a subsecretária adjunta Débora, tá bom? Então, assim, em relação ao processo SEI, o número do processo SEI que está no órgão, esse processo ele foi disparado para as chefias de gabinete, tá? E a gente não tem um direcionamento, assim, a gente não tem como controlar como cada órgão vai tramitar esse processo internamente. Então, é importante que vocês procurem internamente no órgão para saber onde está esse processo, enfim, quem vai estar participando também, assim como o número e todas as outras informações. A gente não consegue saber qual é o fluxo, porque cada órgão tem a sua dinâmica, tem órgão que existe uma assessoria ou uma organização específica para tratar de emenda, tem outro que vai estar sendo feito dentro de uma outra área, enfim. Então, existe uma heterogeneidade em relação a isso, tá? Em relação a uma pergunta que foi feita da Andréa Crocamo, em relação ao festival, a pergunta foi: o valor unitário seria para um festival no município ou no valor do projeto? Então, assim, que seja o valor de um festival, tá? Dentro, obviamente, onde é possível atender isso. Então, que a localidade também esteja presente dentro do preenchimento, mas que o valor de referência seja referente à realização de um festival dentro de alguma localidade, tá bom? Em relação à FAPERJ, né, em relação aos editais que podem existir, enfim, da maneira como trabalha as agências de fomento, dentro desse escopo seria um escopo de reforço ao que vocês já fazem. Então, dá uma clareza e transparência do que é possível atingir com isso, ou seja, com tanto de recurso eu consigo destinar mais X bolsas, enfim, para X, quem é o público-alvo. Então, essa bolsa é para o estudante, a bolsa para mestrado, bolsa para doutorado, enfim, se tiver detalhamento disso, melhor, mas trazer uma referência também de quantos, o que pode ser atingido em relação a isso, né? O que pode ser atendido em relação a isso. Outra pergunta em relação às ambulâncias, assim, o valor unitário é o valor de fato de uma unidade. Então, se eu posso adquirir 3, mas é importante que no caderno esteja o valor de uma ambulância, porque aí vai da discricionalidade do parlamentar colocar se ele quer 3, quer 5, enfim, dentro do valor que tiver referente a ele, tá? Mas aí o valor seria referente a uma unidade, tá bom? Em relação à pergunta dos valores unitários, né, é importante dizer que os valores eles não são somáveis, né? Então é importante que a gente tenha no valor unitário a referência de cada item e que assim, dentro da discricionalidade de cada parlamentar, ele faça o aporte necessário que ele achar, que ele julgar importante dentro da ótica dele. Então, a transparência é do quanto custa cada item e assim, dentro do processo de emenda, é de total discricionalidade do próprio deputado. Bom, uma outra pergunta em relação ao vulto financeiro das obras, né? A emenda poderia atender para os projetos. Assim, tem alguns impedimentos que é em relação à capacidade de execução dentro daquele exercício, a capacidade de manutenção em relação quando você fala de obra e tudo mais. Então, tem que ser observado alguns aspectos em relação a isso. E pode ser observado também a capacidade, assim, se eu consigo fazer um reforço parcial dentro do que eu tenho e garantir que assim eu consigo executar em 2025 com outra parte de recurso que eu tenho, algo nesse sentido, é possível que entre dentro do escopo do caderno. Mas se for algo que eu não consigo dar viabilidade ainda assim, ou seja, então é uma prospecção que se chegar esse recurso e se tiver um outro, se tiver um outro e um outro, aí é impossível. Aí a orientação é que isso não esteja dentro do escopo do caderno, porque como tem diversos SIs,
esses diversos SIs, quando chegar o recurso, você ainda vai ter que pensar se é possível executar ou não no ano que vem, e esse não é o objetivo do caderno. O objetivo é que o processo de reflexão e análise seja o mais rápido possível, porque vocês já estão fazendo isso, então vocês só vão, de fato, colocar o recurso e continuar executando ou fazer uma execução mais rápida e facilitada. Tá bom? Vou passar para a Débora agora, que é a nossa subsecretária adjunta, para fazer a finalização do evento. E, gente, como eu falei, não hesitem em relação a perguntas e dúvidas, a gente tem todos esses canais. Aí, obrigado por todos pela presença e vamos juntos dentro desse processo. Estamos caminhando para o final, eu só quero responder 2 perguntas que chegaram para mim no meu privado aqui, eu acho que não tem problema a gente falar. Uma delas fala, quando for para a cooperativa, existe uma modalidade, que é a transferência com finalidade definida, mas aí tem que passar por todo o processo de conveniamento por meio das regras do Converge. A nossa lei complementar fala sobre isso, está tudo especificado lá, eu recomendo que vocês leiam a lei complementar sobre isso. E um outro assunto que chegou não é sobre o caderno. Então, eu vou falar para vocês, mesmo assim, porque eu acho que não tem importância, nós estamos aqui falando de emendas impositivas. A outra pergunta que chegou no meu privado é sobre a execução das emendas em 2024. Eu acho que pode ser uma dúvida da maior parte de vocês, que me perguntaram assim, se a emenda não for executada, existe algum tipo de sanção? Orçamentariamente, não. Assim como não há sanção para não execução da lei orçamentária estabelecida. Nós não trabalhamos com orçamento impositivo ainda, porque alguns parlamentares em nível nacional querem implantar o orçamento impositivo. Então, o orçamento é uma lei autorizativa. Então, não há sanção. Contudo, depende do parlamentar. Pode ser que seja um parlamentar mais ativo no monitoramento da sua emenda. E aí não vai haver sanção, mas vai haver uma cobrança política sobre essa execução. É tudo que eu posso dizer para vocês. A lei complementar, aí o que não conseguir ser finalizado nesse ano? A lei complementar fala em restos a pagar, então parte dos recursos podem sim entrar em resto a pagar, mas não fala em superávit, mesmo porque a emenda impositiva não é um fundo. O que é a emenda impositiva, gente? Teve uma emenda constitucional, conforme o Vitor disse, e 0,37% da receita líquida de impostos foi direcionado para os deputados fazerem emendas. Isso é parte dos recursos fonte 100, não é um fundo. Claro que a gente criou um código específico, que é o código 148. Então, é isso que eu tenho para dizer da pergunta que chegou no meu privado. Acho que não chegou nenhuma nova pergunta, agora no finalzinho, a equipe estava aqui em comunicação comigo. Reforço o que o Vitor já disse, nós estamos à disposição para ajudar em tudo que for possível. O e-mail, emendas@planejamento.rj.gov.br, é respondido por mim e pelo Vitor, porque nós não criamos uma equipe específica para isso. Todo o processo foi muito rápido, a gente está se aperfeiçoando no processo, todas as respostas a gente dialoga, a gente está aprendendo com vocês, sempre dentro das linhas da lei, então a gente não começou nada antes da lei complementar ser aprovada. Essa lei foi discutida diretamente junto com a nossa subsecretaria, então a gente está fazendo o melhor possível nesse processo e seguimos juntos, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que surgirem a partir daqui. Um bom dia para vocês e obrigada pela presença. Até a próxima.